Olá, meu nome é Júlia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro da Memória a Keila Panfilo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Keila e também a sua relação aqui com o campus de Engenheiro Coelho do NASP. Eu queria começar perguntando para você, para a gente conhecer um pouquinho das suas origens. Onde e quando você nasceu? Então, eu nasci em 23 de outubro de 1961, em São Paulo mesmo, na capital. Certo. E foi ali mesmo que você passou a infância? Não, meu pai mudou muito na vida. Então, uma hora a gente estava no sítio, outra hora que ele ficava como caseiro, né, no sítio, aí depois mudava para outro. E aí, por isso, a minha educação básica foi bem assim, sabe, picadinha, né? Assim, fiz uma série num lugar, aí 2 anos em outro. Certo. E quanto à sua conversão, a sua família já era adventista? Já. Quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. Certo. E teve alguma coisa assim que foi marcante na sua infância, quando você crescia, né? Que te ajudou também a seguir esse caminho? Olha, meus pais sempre prezaram muito pela boa educação, né? Assim, o ensino religioso, a gente era muito fiel na igreja, nos cultos, né? O culto familiar, isso foi bastante importante. Certo. E você se lembra a data ou a idade com que você se batizou e onde foi? Sim, eu tinha 13 anos de idade e eu me batizei na igreja da Vila Alpina. E foi o pastor Alcides Campo Longo que me batizou na época, né? Que legal. Certo. Nos conte um pouquinho, então, sobre a sua formação acadêmica. É verdade que você foi a primeira aluna a chegar aqui no campus Engenheiro Coelho? Foi a primeira aluna a chegar aqui no nosso campus, né? No internato. No internato, isso. É aluno bolsista, né, que eles falavam, né? E daí eu cheguei aqui em julho de 86. Certo. E o que você veio estudar aqui, então? Então, como eu não tive oportunidade para fazer meus estudos direitinho, né? Aí eu vim aqui para fazer o supletivo que tinha do ensino médio, né? Certo. Aí eu vim fazer o ensino médio. E quais eram os professores ali, que você lembra o nome de alguns deles que te marcaram ali? Era bem interessante esse curso de madureza que a gente fazia, porque nós estudávamos, tínhamos aula aqui e a gente saía para prestar provas, exames em outro estado. Aí a gente eliminando as matérias, sabe? E em vários estados nós fomos para Minas, interiorzão de São Paulo, Goiás, né? Onde ia ter o exame a gente ia. E os professores, olha, muita história, muita lembrança boa, né? Nós tínhamos o professor Afonso, que na época ele estava cursando letras, né? Faculdade Mogi Mirim. E ele era um dos professores. Tinha a professora Meire, esposa do Paulo Garcês, né? E aí ela dava aula de biologia. Tinha a professora Rosa, que dava aula de química. Quem mais que tinha? O professor Elias Germanovics também, que era o diretor ali, o coordenador de tudo, né? Então tinha uma equipe boa de professores. Certo. Então você foi a primeira a chegar no internato e depois foram chegando outras colegas também. Você se lembra o nome delas que foram chegando? Eu lembro de algumas, né? Então, quando eu cheguei, aí como não tinha casa ainda pra gente ficar, né? Um local próprio. Aí eu fui morar junto com a chefe de cozinha, que era a Neuza,
E ela também, ela veio do Rio para cá e também era solteira, então a gente ficou morando junto na casa até chegar outras meninas, né? Depois, ali na Vila dos Professores, a gente morava numa das casas ali. Aí depois, quando chegaram mais umas 4 moças, aí nós mudamos para outra casa que tinha 3 dormitórios, lá mesmo na Vila dos Professores, né? Ressaltando que ainda não tinha residencial construído aqui, né? Vixe, tinha nada, isso aqui era só laranjal, milharal pro lado da escola básica ali, não tinha, né? Estavam começando a construir, né? Certo. E conte um pouco mais sobre a escola onde vocês faziam o curso de madureza, né? Onde que era? Era do tamanho que é hoje? Como que funcionava? Sabe a sede, a casa sede da fazenda? Ali tem várias salas, né? Então nós estudávamos ali, as aulas eram ali. Então a gente morava lá embaixo. Aí tinha a Alameda dos Abacateiros, aí a gente subia toda vez, né, toda noite, porque era noite, nós trabalhávamos o dia inteiro e aí à noite a gente vinha para aula. Aí a gente sempre, como tinha só umas 3 meninas que faziam madureza, aí a gente descia de carona com o professor Elias, sempre dava carona pra gente, pra não ficar andando sozinha por aí, né? Porque era só matagal, assim, pros 2 lados. Certo. E como que era a rotina de um aluno interno aqui? Você comentou que trabalhava, né? Então, que setor você trabalhava? Então, a gente trabalhava bastante, né? Eu comecei na cozinha, né? Trabalhando na cozinha. Aí depois eu ajudei um pouco na padaria também, né, com os biscoitos, mas a gente fazia de tudo, né, na cozinha, aprendi a fazer de tudo ali. E aí tinha 40 rapazes, né, que estavam no internato para 8, 9 meninas. Era bem interessante, assim, porque a gente era bastante pajulada, sabe? Imagino. Era bem gostoso. Aí lá embaixo tinha uma construção, assim, um barracão com telha de brasilite, tudo assim bem bem simples. Ali era a cozinha, né? Tinha um refeitório, a cozinha, e depois do lado assim tinha um outro barracão que era o dormitório dos meninos, que eles ficavam lá. Certo. Tudo com telha de brasilite, bem assim, rústico mesmo, sabe? E você, então, continuou os estudos? Quando que você terminou? Então, eu fiz o ensino médio em 1 ano e meio. Daí, eu prestei vestibular lá em Mogi Mirim para fazer a faculdade, né? E para letras. Certo. Daí, tinha um ônibus no colégio que eles apelidavam de batomushi, porque quando chovia, molhava mais dentro do que fora, né? Nossa. Então, aí, esse ônibus levava alguns funcionários, né, para estudar lá na faculdade, né, em Mogi. Aí a gente voltava já meia-noite, chegava meia-noite e pouquinho, né? E daí, como eu passei a ser funcionária, daí eu trabalhava no almoxerifado, né? Como funcionária. E também, aí a gente morava naquela casa sede, casa da fazenda, que aí as funcionárias moravam lá, né? E que outras funções, então, você continuou aqui como funcionária ou seguiu o rumo de letras mesmo, de professora? Então, antes de eu me tornar funcionária, eu também trabalhei na lavanderia, né? Então era eu e mais uma menina que trabalhava na lavanderia. Aí a gente não tinha máquina nenhuma, era só um tanquinho e tanques mesmo desses de esfregado, de cimento. Tinha uns 6 tanques daquele e um desse tanquinho, né, elétrico. E nós tínhamos que dar conta de lavar a roupa de todos os meninos. Aí foi chegando mais alunos, né? E aí já tinha 80 rapazes, mais as meninas. E a gente tinha que dar conta. Aí a gente madrugava, sabe? Para poder dar conta. Trabalhamos bastante.
Daí depois, quando eu comecei a estudar, que eu fiquei funcionária, aí eu trabalhei no almoxerifado, aí depois eu fui para o escritório, trabalhei no RH, né? Aí eu trabalhei bastante tempo no RH, né? Daí foi que eu conheci o meu esposo, o Urbano, também. Na realidade, o Urbano chegou em 87 aqui, em março de 87. E daí eu conheci ele, né? Mas a gente só era amigo assim, né? Aí demorou bastante tempo pra gente começar a namorar e tudo. Certo. Aí nós nos casamos em 1º de julho de 1990. Muito bem. E foi o primeiro casamento que teve na igreja, onde eles já tinham levantado o prédio do refeitório. E aí uma ala lá onde é o auditório central, aí foi lá o nosso casamento. Que legal, uma coisa bem histórica, né? Pra gente registrar aqui. Certo. E já aproveitando que você falou sobre construções, ao longo dos anos em que você esteve aqui, você viu o desenvolvimento do colégio? Que construções assim que você viu? Nossa, olha, a gente acompanhou a construção do prédio lá do ensino fundamental e médio, né? O restaurante, o dormitório masculino, feminino, né? Depois aí o centro esse aqui, né? De comunicação. E daí eu trabalhei também depois na secretaria da escola, lá do ensino básico, né? E depois eu vim para cá também, trabalhei na biblioteca lá em cima, né? E foram quantos anos que você trabalhou aqui? Então, foram 5 anos, né, de trabalho, porque eu comecei em final de 87 e foi até 1993, né? Aí, quando meu primeiro filho nasceu, daí eu parei um pouco o trabalho, depois retornei, trabalhei mais um ano e meio, e foi isso. Então, quer dizer que vocês continuaram morando aqui na região do NASP? Sim, nós ficamos aqui de 87, eu cheguei em 86, mas como funcionária a partir de 87 até 98. E daí nós nos mudamos para a região que é pertinho daqui do colégio, né? Fica perto, certo, próximo. E continuaram, inclusive, acompanhando, acredito que a história aqui, né? Sim, a história, Certo, muito bem. E com relação a eventos, teve algum evento, assim, que vocês acompanharam que foi marcante para vocês aqui no NASP? Teve vários eventos. Como sempre, o colégio faz boas programações, né? Então, teve a primeira festa da amizade aqui no colégio. E teve várias semanas de oração lindas, maravilhosas, né? As festas de aniversário do colégio também, né? Eram bem, assim... presente, né? Bem... Então, eu acho que foram as principais, né? As festas. Certo. E tem, assim, alguma história interessante, alguma lembrança querida que você tem aqui desse campus? E o que o NASP representou para você? Olha, falar para você, foi muito importante na minha vida. Porque eu não tinha o ensino médio, né? Eu trabalhava na casa publicadora, trabalhava no setor de acabamento. E aí vim para cá, né? O colégio estava bem no comecinho. Assim, era bem difícil a vida aqui, viu? Não tinha asfalto, não tinha nada de, sabe, de muito conforto. Era bem assim... E tudo longe, né? Como você longe, comentou. Nossa. Pra gente pegar um ônibus para ir para Arthur ou para Limeira, a gente tinha que andar até lá na pista, na entrada, lá na rodovia mesmo, que o ônibus não entrava aqui, igual hoje, né? Assim. Certo. E para você, o que você pensa que a educação adventista, em especial aqui o NASP, né, traz de diferencial para o aluno?
Nossa, faz toda a diferença. Toda a diferença. Os meus filhos estudaram aqui no NASP, então eu digo isso com orgulho, assim, porque realmente eles estão bem encaminhados na vida, fizeram faculdade, tudo aqui. Então, eles estão bem encaminhados, trabalhando na sua área. E foi uma bênção para nós, firmes na igreja, né? Porque faz uma boa diferença, uma grande diferença dessa escola que tem um ensino completo, né? E das outras escolas, né? Certo. Então é isso, Keila. Queria agradecer por ter aceito o nosso convite, contado um pouquinho da sua experiência aqui, né, no NASP, como a primeira aluna aqui que chegou. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece.